A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos nessa terça-feira para o nosso encontro semanal para falarmos de política, do dia a dia, do que acontece aqui na nossa cidade de Ponta Grossa. Eu quero rapidamente já abordar o tema que a gente vai tratar hoje. Eu queria falar sobre sonegação. Quero falar sobre sonegação hoje. O povo brasileiro tem um posicionamento dos mais esquisitos que eu já vi com relação à palavra sonegação. No Brasil, sonegar não é crime. Não que não conste do Código, eu não digo nem do Código Penal, porque a previsão de crime é no Código Tributário, né, a sonegação. Sonegar é negar a informação que ele deveria prestar. Por exemplo, vendi 10, se eu digo que vendi 5, eu vou pagar, digamos assim, repassar o tributo, no caso o ICMS, para o Estado, sobre 5. Que eu não vendi 5, eu vendi 10. Isso que é sonegar. Então vamos repetir de novo. Eu atropelo muito na hora de explicar, mas acho que você vai compreender. Eu vendi 5 mil de produto. Eu digo que vendi menos produto. Digo que vendi um produto. Obviamente, eu vou pagar sobre um produto e não sobre 5 produtos. E isto qualifica-se lá, não no Código Penal, porque a previsão de penalização não é do Código Penal, e sim do Código Tributário, chama-se sonegação, popularmente sonegação, né? Porque no direito tributário cabe às empresas repassar a informação correta para o poder público, no caso, para o órgão fiscalizador, Secretaria da Fazenda, do Estado, quando for do ICMS, Ministério da Fazenda, quando for, ou Receita Federal, quando for imposto federal, quando é imposto municipal, pode ser o ISS, IPTU. No caso de IPTU, muito difícil a sonegação, porque trata-se de valor por metro quadrado, foto, né? Então, como sonegar? É uma coisa complicada. Agora, no imposto indireto, existe uma possibilidade de sonegação e grande. E por que eu quero falar em sonegação? Porque no Brasil, para as pessoas do dia a dia, isto não é crime. E trata-se do maior absurdo que eu já vi na minha vida. E eu vou explicar por que eu acho que é um absurdo. No caso, o assalariado, de modo geral, quando você recebe o teu contra-cheque, o teu imposto está ali. Já imposto de renda retido na fonte, enfim, tudo aquilo que é tua responsabilidade, que você tem que pagar, fundo de garantia, a tua cota do INSS você paga, né? Você tem que pagar a cota do INSS. Na verdade, o empresário paga o teu salário, desconta a cota do INSS, né, da Previdência, e ele paga a tua cota e a dele. Só que a tua é descontado do teu contra-cheque. Não existe possibilidade de sonegação. E o empresário, quando deixa de repassar o recurso para a Previdência, ele está fazendo uma apropriação indébita. Ou seja, eu recolho do meu funcionário, percentual, digamos, de 8%, e eu tenho a minha cota patronal. Quando eu deixo de pagar a cota do meu funcionário, isso é apropriação indébita. Por quê? Porque é você, funcionário, que está pagando. Né? Está previsto lá no artigo 195 da Constituição da Seguridade Social a tua obrigação de pagamento, como
concurso de prognóstico é uma outra fonte de receita para a Previdência, a própria folha de pagamento, aquilo que é cota patronal, que é responsabilidade do empregador, né? Contribuição sobre o lucro líquido. Então, isto é responsabilidade. Nós temos uma carga tributária até grande, né? Vamos entender que é até grande. Mas não permite a você, sonegador, você deixar de pagar. Porque, apesar de ser alto, o trabalhador paga. E eu vou contar para vocês, tem empresário, inclusive aqui de Ponta Grossa, que faz apropriação indébita. Ele não recolhe o valor previdenciário que ele recolheu do empregado e não paga. Eu vou citar um exemplo, esse eu estou citando exemplo, e tem disso. E tem disso. Eu estou falando porque eu tenho como provar isso. E tem grandes empresários, não é? Né? E cota patronal? A cota patronal da Previdência você pode deixar de pagar enquanto empresário. Você pode ter uma dificuldade, de repente, financeira da tua empresa, e não é sonegação. Você vai pagar juro, correção monetária, vai pagar a multa. E eu posso dar um exemplo de quem não paga a cota patronal, deixou de pagar a cota patronal. A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa deixou de recolher a cota patronal em 2016. Com isto, aí não tem apropriação indevida. Por quê? Porque é a cota patronal, ele vai pagar juro, correção e multa. Quando ele se apropria daquilo que deveria de pagar, né, ele, na verdade, ele recolhe de você, trabalhador, e deixa de repassar, isto é sonegação. E apropriação indevida, de um recurso que não é teu. Você é simplesmente um mero repassador, desconta do funcionário e entrega para a Previdência Social. E nós temos um baita rombo na Previdência Social por gente que deixa de pagar. Agora teve uma reforma da Previdência, uma grande reforma da Previdência, que está sendo concluída agora, que vai sacrificar o trabalhador. Eu já me expus aqui publicamente que eu sou contra essa reforma. Tinha muita coisa para ser feita antes da reforma, tínhamos que ver a dívida pública, e não aconteceu isso. Existe um sacrifício muito grande da população, da classe trabalhadora, que é eles que estão pagando a fatura, a corrupção, o desmando, o maltrato, a sonegação. Foi repassada toda ela para o trabalhador assalariado através dessa reforma da Previdência. Agora, ela está aí. Inclusive, pessoas me procuram, olha, porque agora... Falei, pô, cara, você era a favor da reforma? Saíram na rua, se pintaram de verde e amarelo, e agora você vem me reclamar da Previdência, da reforma da Previdência, porque agora você sabe aonde que atingiu. E eu tenho que fazer esclarecimento para as pessoas que nos procuram, para uma orientação, ou no sentido de saber de que forma que vão tratar o assunto. Eu sou muito claro, agradeça a classe política brasileira. Agradeço as pessoas que apoiaram a reforma da Previdência. A viúva, a partir da reforma da Previdência, que recebeu somente 50% do que seu marido devia, agradeço aos políticos. Agradeço a quem fez a reforma. Daí alguém pode dizer, não, é contra. Sou contra a reforma, sim. Sou contra. Não é pelo meu problema pessoal. É porque vai tirar dinheiro de circulação, vai sacrificar o pobre. A última medida antes de votar a reforma foi a retirada daquela... Retirada não. Foi resgatar aquela retirada de direito com relação ao PIS. Né? Porque é 300 bilhões... Eu estou querendo saber o que vão fazer com esse 1 bilhão e 100. Agora parece que baixou a economia para 800 bilhões. Vai se aplicar de onde? Como é que vai entrar esse dinheiro?
Cadê o emprego que prometeram? A reforma está aí, praticamente aprovada. Cadê o emprego? Cadê o trabalho? Cadê o fim do sofrimento da população com o tal proclamado desenvolvimento que ia trazer tanta reforma trabalhista, tanta a terceirização que passou, e agora a reforma da Previdência? Deram a fatura para o trabalhador. Está aqui a fatura. Pague e fique bem quietinho. E o trabalhador aceitou. Eu, quando via trabalhador na rua, assalariado, pedindo pela reforma trabalhista, achando que o Bolsonaro era a melhor coisa do mundo e que o Paulo Guedes é o mago da economia, eu fiquei pensando como o povo é ignorante. Como o povo brasileiro é ignorante. E não é xingar o povo brasileiro, é ignorante de ignorar as informações, de acreditar nas falácias que foram contadas, seja pelo Facebook, que é o rei da mentira, porque é utilizado por pessoas que utilizam robôs, máquinas para poder convencer você através de uma pressão psicológica para que você aceite aquilo que é ruim para você. Porque senão você fica fora dessa tribo que foi construída, que pretende o bem, o desenvolvimento e a cidadania. Cidadania é arrebentar com o trabalhador carente. Cidadania é arrebentar com o povo mais pobre. Esse é um povo ignorante. É um povo que é muito bem explicado no Alto da Compadecida, quando o João Grilo vai ser julgado lá por Deus. Deus vem para a terra, aquela figura, que era o julgador, o magistrado, que ia fazer as punições. Então estava lá o bispo, o padre, estava lá o João Grilo, que era o mentiroso, e estava o cangaceiro. E o João Grilo, muito esperto, pega a presença de Nossa Senhora para o julgamento. Porque ele sabia que Deus era firme. Deus é firme nos seus propósitos, na sua convicção. Então ele pede para vir Nossa Senhora, que, inclusive, a Nossa Senhora ali é interpretada pela Fernanda Montenegro, Ela vem, fica ao lado do filho, de Deus. E daí ele quer ser julgado com a presença, como se ela fosse o advogado de defesa. Óbvio, o sentimento de mãe, materno, Nossa Senhora, a bondade, para tentar controlar o ímpeto de Deus na punição que ele tinha que afirmar. E naquele momento me cai a ficha nessa explicação magistral que foi dada nessa peça de teatro, porque ele conta a realidade do povo brasileiro. E quando Deus vai começar a julgar, pede-se a intervenção de Nossa Senhora e Deus diz assim: aguarde, não precisa, minha mãe, falar a respeito. Eu sei que o pecado é o pecado da fome, da miséria, do sofrimento, da dor, de um povo sofrido, amargurado. Como é que você vai pedir a esse povo lucidez? Como é que você vai pedir para as pessoas razão com tanto sofrimento, imposto pela fome do filho, de ver um filho sofrendo? E quando Deus vai julgar, ele corta a palavra de Nossa Senhora e diz assim: eu sei o que eu estou fazendo. É o pecado da fome, é o pecado da miséria, é o pecado da dor, do sofrimento. Entrou no cangaço por força da desumanidade. E quando a gente vê aquilo, ali me caiu a ficha enquanto cidadão. Como é que eu vou cobrar de um povo tão sofrido, tão amargurado? Como é que eu vou pedir razão para quem passa fome?
O hipotálamo, não, que é uma glândula, não produz. Eu lembro que uma assistente social e uma psicóloga me visitaram na agência uma vez, quando a gente implantou aquele café e o sanduíche que a gente distribuía com suco todo dia. E por que a gente fazia aquilo? Porque ali a gente estava resgatando a possibilidade de igualdade, distribuindo uma alimentação, porque muita gente vinha do interior aí, da periferia, sem comer, porque tinha que deixar o dinheiro para comprar o leite, vinham a pé, suavam. Um dia eu nunca vou me esquecer que eu encontrei um senhor ali na frente, eu falei, nossa, o senhor veio correndo. Ele falou, não, seu Laroca, eu vim da Chapada, de a pé. E por que eu não pegou o ônibus? Porque eu estou desempregado. Mas o senhor não tinha dinheiro? Tinha, seu Laroca. Eu deixei para o meu filho tomar leite. E eu vou perguntar para vocês, cidadãos, como é que você vai cobrar de um povo tão amargurado, tão sofrido, como esse que tem no Brasil? É um círculo, né, de um vício maldito que começa lá atrás, né, com o coronelismo, com o tal liberalismo que entrou em 1891 e que virou coronelismo da época, que durou até 1930, quando vem a Revolução, que foi uma verdadeira revolução, porque tira aqueles corruptos, as pessoas que se diziam liberais, mas que só usavam o Estado. E por isso eu não acredito no liberalismo. Eu não acredito no comunismo. Nunca acreditei. Mas também nunca acreditei no liberalismo. Os dois são o desvirtuamento, eles se desvirtuam. Eles se desvirtuam. O liberalismo prega a igualdade, o fim do parasitismo rentário, né? Se você vê John Locke, é uma maravilha a teoria. Mas nunca você consegue colocar em prática na plenitude, principalmente numa sociedade como a nossa. Então, se fala em liberalismo, não acredito. Como não acredito no comunismo? E como fazer que esse povo amargurado, sofrido, com fome, desempregado, que ele tenha lucidez para votar? Eu já perdi 3 eleições, ganhei uma. E eu não fico bravo com o povo. Não consigo ficar. Porque eu aprendi isso, né, com esse Deus do Alto da Compadecida, que me explica de forma singela, artística, que o que eu vou pedir de um povo como este? De um povo sacrificado, de um povo sofrido, de um povo amargurado, e daí eu reclamo do voto que ele dá, que ele vende por uma cesta básica. Quem sou eu para condenar? Se Deus o absolveu, quem sou eu para condenar esse povo? Eu não sou ninguém para condenar. Aliás, queria eu ter força para mudar esse estado de coisa, para que o filho tivesse a oportunidade, para que a gente quebrasse esse círculo vicioso, perverso, maligno, que atrasa o país, onde o Estado serve aos ricos e pune os pobres. E isso não é palavra de comunista, é palavra de quem acredita em alguma coisa correta. Eu acredito no capitalismo solidário, sou a favor do lucro, sou a favor do direito de propriedade, vou defender com unhas e dentes isso, porque está no nosso texto constitucional. E esse texto constitucional amarrotado, fragilizado, judiado, chamado Constituição, é a Constituição feita por quem pensa como eu, por quem pensava como eu, que é o capitalismo solidário. Quando o Estado for necessário, ele tem que intervir. Sim, ele tem que intervir. E quando for necessário preservar o direito de propriedade,
preservar o lucro, porque o lucro tem uma função social dentro da sociedade. O Estado tem que estar lá para que isso também funcione de forma correta, para que isso seja respeitado. Então, quando eu falo que eu não sou nenhum nem outro, porque hoje no Brasil, se você não é liberal, não está do lado do Bolsonaro, você é comunista. Eu não sou comunista, eu não sou liberal e eu não sou Bolsonaro. Eu sou um capitalista solidário, que acredita na Constituição brasileira e que tem uma visão de que o Estado tem sua obrigação perante a sociedade. E é por isso que eu comecei falando de imposto, do sonegador, daquele que sonega o dinheiro, daquele que deixa de pagar a previdência, que não recolhe imposto, para andar de jatinho cortando os céus, para ter um carrão do ano importado de 400, 500 mil, enquanto o seu irmão está ali na periferia sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, fruto muitas vezes da falta de política pública, porque existe sonegador. Porque o dinheiro é desviado da sua real finalidade. E daí a gente vê distribuição de terreno para grandes corporações. Ah, mas ela gera emprego. Ué, mas daí o governo é liberal e distribui terreno. O John Locke e Adam Smith, e todo esse pessoal neoliberal, esse pessoal liberal, neoliberal é outra coisa. Eu acho que nem existe neoliberal, na minha forma, na minha visão. Existe o liberalismo. Né? Existe o liberalismo de antes ou o liberalismo de agora. Né? Ah, mas tem o Hayek, Friedrich Hayek, ele vem depois, o Hayek. Caminho da servidão, aquela explicação dele a respeito do liberalismo. Mas eu não acredito nele. Eu não acredito nele, principalmente num país como o nosso, com tantas desigualdades. Um país com desigualdade, quando você tenta o liberalismo, ele vai virar coronelismo. Talvez não agora dos cafeicultores, como aconteceu em 1894, mas vai ser o capitalismo do banqueiro, vai ser o capitalismo do financista, daquele explorador que vive do sofrimento das pessoas. Então, por isso que eu queria falar de sonegação. E eu vou explicar para vocês o que é sonegação, para que vocês entendam e parem de acreditar. O imposto é pesado, daí eu roubo. Porque sonegação é furto. Ele se iguala ao furto. O que é furto? É subtrair coisa alheia sem usar força. O que difere da sonegação? É furto. Só que é o furto do futuro. É o furto do desenvolvimento, é o furto do bem-estar das políticas públicas que poderiam ter sido implantadas, é do colégio que não foi reformado, porque não tinha dinheiro, é da falta de merenda, porque não tinha dinheiro, porque tinha alguém que se achava um deus, um semideus, e acha no direito de furtar, porque sonegar é furtar, nada mais, nada menos do que isso. É, sem dúvida nenhuma, uma das piores atitudes que uma pessoa pode ter. Se você é bom empresário, seja um bom empresário, correto, pague os teus impostos. Mas está sobrecarregado, é muito pesado o meu pagamento tributário. Então mude. Pressione o teu parlamentar, o teu representante, mas não sonegue. Sonegar, você é ladrão. Você é ladrão do desenvolvimento, você é ladrão do futuro. Você rouba o futuro das crianças que precisam de escola pública com qualidade. Você rouba o futuro das pessoas com mais idade, que poderia ter uma proteção melhor do Estado, e não a tem. Porque você se acha Deus enquanto empresário e que você não tem que pagar imposto. O trabalhador tem, mas você não.
Então, você, sonegador, você não é empresário, você é um quadrilheiro, é um ladrão. Você não furta a casa, né? Como o ladrão furta a casa e é enquadrado lá por furto. Você é enquadrado como sonegador. E quando, na verdade, os dois são furto. O furto é roubo e a sonegação também. Tanto é que a pena dos dois são similares. A pena de um é igual à pena do outro. Só que agora eu vou chegar no detalhe. E por que isso acontece no Brasil? Porque as pessoas acreditam que sonegar não é crime. Quando é o pior dos delitos. Aquele que furta lá, na casa, eles chamam de crime patrimonial, ele rouba aquela pessoa, ele furta aquela pessoa. Quando você sonega, você furta da sociedade, das crianças, dos idosos, dos deficientes, rouba o futuro, cerceia a possibilidade de desenvolvimento do teu país. Você é o pior dos ladrões. E isso é triste, porque a legislação nossa protege o sonegador. O sonegador, o ladrão, aquele que furta, o ladrão que furta lá na tua casa, ele pode se arrepender, mas ele não perde a punição. Agora, o sonegador, quando ele é pego, se ele for lá e pagar, ele não é punido. Ele não precisa punir. Ele não é punido. E eu pergunto para vocês, gostaria que você, telespectador, pusesse isso na tua cabeça e pensasse a respeito. Você não tem que concordar comigo, porque eu não sou dono da verdade. Mas eu vou lhe dizer, com sinceridade, quem faz as leis é o rico, é o abastado. É esse quem faz as leis. É este que vai estabelecer que o crime que ele pode fazer, que é a sonegação, não vai ter punição exemplar. Agora, a crime que ele pode ser alvo através do furto, esse ele quer uma punição exemplar. Daí ele não perdoa quem furta. Agora, se perdoa o sonegador, o ladrão, o corrupto, o sem vergonha. E tem muita gente que saiu aí pela rua pintado de verde e amarelo, que vai na igreja, bate no peito e diz que é bom e é um ladrão. Não presta. É um corrupto, tanto quanto aqueles que roubaram a Lava Jato. E daí vem com a desculpa e com a carapaça, dizendo, não, o imposto é muito pesado, eu tenho que sonegar. E o pior é que essa nossa sociedade aceita a sonegação como se um crime não fosse. E ele é o pior dos delitos. Ele tira futuro, ele tira o desenvolvimento, ele tira o que as pessoas têm de melhor. Então, quando a gente culpa o povo pelo voto, o povo não sabe votar. Claro que não. Claro que se vende por uma cesta básica. Claro que se vende por um churrasco, porque não comem carne sempre. E daí, quando vem carne, querem comer carne. Eu queria cidadania para todo mundo, que cada um tivesse essa possibilidade de ter um filho estudando, que se quebrasse esse círculo vicioso que domina a nossa sociedade. Agora, para isto, nós precisamos de uma sociedade inteirada das suas responsabilidades, dos seus objetivos, e agora nos aproxima uma eleição e está cheio de gente pedindo voto, mentindo, e muitos deles são corruptos, são sonegadores, são gente que não merece, são desqualificados. E isso a gente aceita. É que o imposto no Brasil, coitado do empresário. Como coitado do empresário? A obrigação é para todos. Se você não está contente com o imposto que lhe é cobrado, você faz o seguinte, pega o teu deputado e legalmente vá fazer pressão para que aprove uma reforma tributária, para que modifiquem o estado legal do país. Agora, não se justifica esta corrupção chamada de sonegação. É a pior,
É o pior delito que pode acontecer. E eu vou fazer uma cruzada durante essa eleição. Talvez seja candidato ou talvez não. Mas vou, durante todo o processo eleitoral, agir de tal forma que a gente renove, que a gente traga novidade para o povo, novidades boas. Porque a última eleição que nós tivemos em Ponta Grossa renovou a fisionomia. E eu pergunto para você que está me assistindo, melhorou tua vida? A cidade melhorou? Nós estamos vendo a política pública, nós estamos vendo atendimento? É a pergunta que eu faço. É a pergunta que eu faço a você, telespectador. Eu quero ouvir de você. Agora, para isso, você vai ter que ter a sua responsabilidade enquanto eleitor de ir para a urna e fazer o que é correto. Júnior, vamos para um intervalinho bem rapidinho? Vamos lá. Sabe o que faz uma empresa ser eleita mais de 20 vezes a melhor para se trabalhar? É o amor no que faz. É ter na sua essência o atendimento que encanta, pela alegria e pela simplicidade. E colocar isso na prática, todos os dias. É reconhecer quem está conosco e tentar tornar a vida dessas pessoas mais alegre para viver. Nós somos as Lojas MM, uma das empresas mais premiadas para se trabalhar no Brasil. E também uma das que mais premiam os seus clientes. Fazer você feliz nos motiva. Porque para nós, você é fundamental e ponto final. Uau, 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 uau. 48 mil quilômetros diariamente, 217 ônibus, 85 mil passageiros, cerca de 1.350 colaboradores. Manutenção 24 horas. 260 lavagens diárias. 101 linhas. Treinamento contínuo. Tecnologia. Aviação Campos Gerais alia o empenho dos seus colaboradores ao que existe de melhor no mercado para prestar serviços de qualidade. Nós fazemos parte da sua vida e você da nossa. A Centro-Seg Segurança conta com a maior estrutura operacional dos Campos Gerais, mais de 20 anos de experiência em monitoramento de alarmes e com diversas equipes, sempre preparadas para melhor atendê-los. Contamos com os seguintes serviços: monitoramento de alarme com a mais alta tecnologia em segurança eletrônica, instalação e monitoramento de câmeras para sua residência ou empresa, serviços especiais de rondas monitoradas e também apoio em abertura e fechamento de sua empresa, vigilância armada e desarmada, portaria e terceirização de serviços. Conheça a Centro-Seg, Rua Doutor Paula Xavier, 1266. Telefone 30 28 8203. Centro-Seg Segurança, desde 2001, cuidando de sua empresa e do seu patrimônio.
Estamos novamente aqui depois do nosso intervalo comercial e eu estou muito revoltado com essa questão. Estou muito revoltado. Eu não consigo entender esse sofrimento, essa dor. E volto a repetir, eu não culpo o povo. Não culpo de maneira nenhuma. Cada vez que eu perco uma eleição, assim, eu vou para casa, vou lamber as feridas com a minha família, porque e eu tenho um agradecimento aqui de público, de dizer da minha esposa, dos meus filhos, que sempre estiveram ao meu lado. Minha esposa é uma pessoa fora de série, uma companheira, uma amiga, e tem dado sempre o suporte e aguentado cada eleição. Né? Eu, né, um sonhador, ela com o pé no chão e ela segura a barra para que eu possa exercer o sonho, né? O sonho de ver uma vida melhor, de tentar fazer alguma coisa pelas pessoas. E a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade, tem muita dificuldade. Mas a gente não pode parar. Num determinado momento, eu meio que dei uma... Assim, é do humano, né? Eu não sou uma fortaleza, mas dei uma baqueada, assim, né? de coisa. E daí eu comecei a ler, e nada melhor do que o conhecimento, né? Aqui eu também quero agradecer, porque hoje eu faço minha faculdade, se Deus quiser termino ela, e assim, me fez bem conviver com o conhecimento, com bons professores, só tenho a agradecer, né? Eu com 58 anos, estar na faculdade convivendo com jovens, me sinto tão bem, né? Porque são pessoas que estão me ensinando muito. Eu não vou lá para ensinar, apesar dos 57 anos, com a experiência de vida, mas para aprender. E, por incrível que pareça, eu aprendo com aqueles jovens. Né? Aprendo justamente essa energia de continuar trabalhando, de continuar lutando por um sonho. Né? Lutar porque o sonho se realize, de ver uma sociedade mais justa, mais fraterna. Né? Eu sou adepto do iluminismo, acho a coisa mais linda que aconteceu na Revolução Industrial, né? Que foi a Revolução Industrial foi a Revolução Econômica, a Revolução Francesa foi a Revolução Política, né? E o iluminismo foi a Revolução Cultural. Né? Então, sou um admirador de Voltaire, né? Que enfrentou, que tinha que enfrentar. O Voltaire, que eu sempre conto a história aqui, que quando morreu, a igreja, de tanto que ele brigava, enfrentava a igreja católica daquela época, né? E mesmo os poderosos não queriam enterrá-lo, né? Eles não queriam, né, dar o coisa, porque ele deve ter sido punido pela igreja católica, né? O Código Canônico prevê a punição, né? E não queriam que Voltaire fosse enterrado. Mas assim, o enterro dele foi mais emocionante e mais bonito do que, de repente, um padre tivesse dado a extrema-unção para ele. Né? Ele foi enterrado pelos jovens. Foi posto na carroça, andaram pela França inteira buscando alguém que lhe desse a palavra final. E foi dado, se não me engano, no município de Chardonnay, uma terra de vinhos e champanhes ali na França, que um monge de bom coração, um homem justo, resolveu dar a palavra final. Né? Ficou marcado. Né? Nada melhor que o tempo, né? Para mostrar quem é o ladrão, nada melhor que o tempo para mostrar quem não presta. O tempo é o senhor da razão. E a dor, é triste dizer isso para esse povo brasileiro, que a dor é o melhor professor que existe. A dor é pedagógica. O sofrimento, a dor, ensina tanto as pessoas, ensina muito as pessoas. A dor bate na tua porta, leva teu ente querido de uma hora para outra. A dor, às vezes, tira alguém próximo de você, às vezes tira um pouco de você. Né? É a dor que nos ensina, talvez mais do que o sorriso, que o afeto, né, que outro sentimento, mas a dor, ela é didático-pedagógica. Né? E é triste que este povo brasileiro, apesar da dor, ainda não entenderam qual é
o recado a ser dado nas urnas para quem merece esse recado. Para o corrupto, para o sonegador, para aqueles que fazem leis e punem o povo, como eu falei, para o furto, que é o patrimonial que pode me atingir, eu dou pena. E para aqueles sonegação que eu posso fazer, porque eu sou acostumado a fazer, aquilo eu não quero punição. Daí eu abrango. Por isso que a lei é feita pelos poderosos. E, obviamente, ele se utiliza dessa possibilidade de fazer leis para ele se autoproteger e proteger os seus. Quando o povo vai entender esse recado, eu não sei. Mas tenho comigo que esse povo brasileiro tem que aprender em quem votar. Você não tem que votar, por exemplo, num legislador. O legislador, o deputado trouxe aqui uma coisinha para a cidade de Ponta Grossa. É corrupto. E eu vou explicar por quê. Aonde que tem na Constituição que legislador tenha que ser executivo? Só no Brasil. No Brasil existe uma coisa chamada emenda orçamentária. É uma excrescência. Porque é a possibilidade de eu negociar os acertos. É a possibilidade de eu interferir num pleito eleitoral. Porque se eu ganho do poder público, né, 60 milhões durante o mandato para distribuir como verba, como se eu fosse o Deus Todo-Poderoso que distribui essas migalhas ao povo brasileiro. Eu levei um trator para a cidade de Castro, eu levei um coisa lá para corrupto. Quem faz, lida com emenda, é corrupto na sua essência. Por quê? Porque não deveria ter emenda. Aliás, se um dia, né, algum deputado votar que tem que acabar com as emendas orçamentárias, vai ter meu voto. Vai ter meu voto. Porque daí acaba a corrupção. Acaba aquela negociação que desequilibra o tal do... Como é que eles dizem? Harmônicos, poderes harmônicos e independentes. Isso não existe. O executivo detentor do orçamento compra o deputado, como eu já mostrei aqui. Através do quê? Da emenda. Daí o deputado pega a emendinha, vou levar óculos para o povo. Daí ele vota uma reforma da Previdência para ferrar com o povo. Esse mesmo povo que ele está levando óculos lá para não ficar cego. Né? É isso. A corrupção é endêmica. Ela não vai melhorar, não é lava-jato, que aliás, lava-jato, vaza-jato, tudo é jato, né? Somente o povo que está no teco-teco. O resto estão tudo jato. Né? E é o povo sofrendo. Por isso, volto a repetir, eu não condeno esse povo brasileiro. Sofrido, dolorido, como Deus que Ariano Suassuna, e da sua fértil mente conseguiu criar para mostrar a realidade desse povo sofrido. E esse mesmo Deus, com Nossa Senhora do seu lado, condenou aquele padre e aquele bispo que vendiam indulgência, que queriam enterrar um cachorro a peso de ouro. É isto que é o Brasil. E Ariano Suassuna, na sua peça Alto da Compadecida, retrata com fidelidade a resistência do povo brasileiro. Com grande propriedade. Daí dizem, nós temos vários autores, inclusive alguns que são condenados já, porque Antônio Conselheiro lá, né, não prestava. Você sabe por que Antônio Conselheiro brigou? Sabe por que ele foi aniquilado? Porque ele comprou madeira para a sua vila e não foi entregue. Porque o coronel não queria entregar a madeira que ele tinha comprado e pago. Daí, eles foram lá, se rebelaram, veio o exército brasileiro e destruiu com canudos. E ainda diz, não, o herói foi o exército. O herói não foi o exército. O herói não foi o exército.
o Exército novamente foi usado. Essa instituição belíssima, chamada Exército Brasileiro, foi utilizada como sempre foi. Como sempre foi, em algumas, não sempre, mas em algumas ocasiões. E se prestaram esse papel. Se prestaram esse papel. Eu sou um admirador das Forças Armadas, quero bem, respeito, né? Acredito que é uma instituição seríssima, a instituição. Agora, teve gente que vestiu farda que não prestava. Estou falando aqui, eu não tenho medo, não tenho rabo preso, não tenho medo de fuzil e de baioneta. Eu tenho medo de não me expressar. E eu vou contar as histórias de generais que teve aqui. Vou contar as histórias, porque dizem que porque não teve corrupção. Teve sim. E teve corrupção da grossa no regime ditatorial, feito, inclusive, por gente que era das Forças Armadas. E eu posso provar isso, e eu vou trazer no próximo programa. Eu não digo nessa semana, mas na próxima. Porque eu quero valorizar o bom militar. O bom militar. Aquele que serve a pátria, que é honesto, que é correto, e que não pode ser alvo de qualquer crítica, por conta daqueles do passado e pessoas que agiram de forma errada. Tinha um presidente da República, general de 4 estrelas, que a conta dele, da jogatina dele, era pago pelo amante da mulher. E não sou eu que estou falando, está ali os livros. E não é livro de esquerdista. É livro de gente da direita que reflete a realidade do que aconteceu. O Paulo Maluf pagava a conta de jogo de um general. Presidente da República. O que é isso? Ele foi nomeado presidente da Caixa Econômica por esse general porque ele pagava as contas de jogo dele. Isso a pedido da sua esposa. Mas essa historinha eu vou contar. Então quem diz que não teve, teve sim. E Canudos está lá nos sertões de Euclides da Cunha. Conta a história com grande fidelidade. Por isso que eu admiro alguns escritores brasileiros como Suassuna, como o próprio Euclides da Cunha, que tiveram a coragem de contar a realidade do que nós vivemos. A coragem de contar a realidade que a gente vive. Eu estou falando isso porque tudo que eu estou falando aqui eu posso provar. E vou dizer, mas o militar, sim, correto, são pessoas que eu admiro muito, tem generais que eu admiro e que fizeram parte do regime militar porque eram corretos, eram inteligentes e usavam a inteligência para o bem. Agora, teve gente que usou para o mal. Teve gente, né? E isso em todas as profissões. Tem o bom médico, o médico sem vergonha. Tem o advogado bom, tem o sem vergonha. Isso é em todas as profissões. Em todas. Aqui teve um que torturava os outros. Que torturava. Inclusive, quando passou aqui o Paulo Coelho, no seu livro, no livro do Paulo Coelho, tem uma narrativa do Fuque, que ele veio para cá, que ele estava indo para Foz do Iguaçu e que foi torturado aqui em Ponta Grossa, no quartel. Aqui. Foi torturado. Eu não gosto do Ustra. Era um torturador. Eu não sei como é que esse presidente da República fala bem do Ustra. O Ustra está no inferno, apodrecendo lá no mármore do inferno, porque não prestava. Quem tortura não é homem, é covarde, é sem vergonha, é inescrupuloso. Eu não aceito esse tipo de situação. Não aceito. Inclusive, teve gente da minha família que foi torturada. Por quê? Porque acreditava no sonho, era incapaz de fazer um mal, mas foi torturado. Foi torturado enquanto que o torturador plantava no terreno do exército, aqui, onde hoje é o quartel
do terceiro RCC. Plantava, e nós temos prova, porque foi meu pai o denunciante. Porque não se calou, porque levou até o conhecimento do general Itiberê a roubalheira que faziam no quartel, porque se aproveitavam do regime ditatorial da época. E isso não pode ser esquecido. Isso não vai para a gaveta, isso não vai para baixo do tapete. Tem que entrar para o conhecimento de toda a sociedade, para pararem de dizer aquilo, mentiras, inverdades. Então, aqui, eu quero deixar bem claro, ou o povo abre os olhos, né? Ou nós vamos virar canudos, ou nós vamos virar outra situação, e sou contra a violência. Sou contra a violência. Tem que ser a revolta do voto, tem que ser a revolta silenciosa, tem que ser o protesto silencioso através do voto, da democracia. Um povo com conhecimento, um povo que se liberte da ignorância através da educação, que nós consigamos criar uma nova geração que exista respeito. Somente dessa forma nós vamos ter o desenvolvimento. Não é com gente achando que pode impor à sociedade aquilo que ele pensa ser o correto. O presidente pode muito, mas não pode tudo. Porque nós temos uma Constituição e, graças a Deus, essa Constituição é cidadã e de alguém que acreditava no capitalismo solidário. Um grande abraço e até quinta-feira no programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha.